Os estaduais pelo Brasil finalmente se encerraram e no estado de São Paulo quem levou a melhor mais uma vez pelo terceiro ano consecutivo foi o Palmeiras. Foi uma final bastante movimentada, divertida até, entre Santos e Palmeiras, só que quem saiu no topo, quem saiu com a taça, mais uma vez, foi o time do Palmeiras. Então no vídeo de hoje é claro que a gente vai falar um pouco sobre a decisão, sobre mais uma conquista desse Palmeiras de Abel Ferreira e desse Santos que chegou como uma surpresa nessa final e que tem tudo para ter uma temporada muito melhor do que foi o trágico 2023 do time da Vila. Então, sem mais delongas, peço para que se inscreva no canal, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo, comenta, que me ajuda demais. Eu sou o Felipe Salchuk, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e agora vamos falar sobre a grande decisão e o título do Palmeiras no Campeonato Paulista. De um modo geral, todos os quatro grandes de São Paulo ao longo desse Campeonato Paulista, eles tiveram altos e baixos dentro da competição. Evidentemente que Palmeiras e Santos tiveram seus altos de maneira mais impactante, ou ao menos no momento certo do campeonato, chegaram à decisão com muito mérito, em comparação com um Corinthians que sequer chegou na fase de mata-mata e um São Paulo que foi eliminado para o Novo Horizontino em casa nas quartas de final da competição. Então, Santos e Palmeiras, por mais que tenham tido momentos bons e ruins ao longo desse campeonato, o Palmeiras nem tanto no quesito resultados, mas em desempenho. Afinal, depois de tudo que o time construiu ao longo desses últimos anos, durante o trabalho de Abel Ferreira, o elenco, o time que o Palmeiras tem, é óbvio que a expectativa é muito grande, a cobrança da torcida é muito grande. Então, por mais que às vezes os resultados vinham, o Palmeiras conseguia conquistar as vitórias, o desempenho ainda deixava a desejar. Mas é óbvio que quando chegou no mata-mata, algo que já é uma tendência desse Palmeiras dos últimos anos, é quando o time realmente se encontra e consegue desempenhar aquilo que se espera desse time do Palmeiras. Nas quartas de final, o Verdão teve talvez o melhor jogo de todo esse Campeonato Paulista, que foi o 5-1 em cima da Ponte Preta, que o Palmeiras realmente sobrou demais e com muito mérito e muita facilidade chegou à semifinal. Contra o Novo Horizontino já foi um pouco diferente, a vitória por 1-0, em que o time do interior, um time muito estruturado, que, como eu falei, eliminou o Palmeiras nas quartas, eliminou o São Paulo nas quartas de final. Era óbvio que não seria um jogo fácil, e mesmo jogando em casa o Palmeiras sofreu, mas conseguiu se classificar. No jogo de ida da final, não foi um jogo tão bom assim do Palmeiras na Vila, que o Santos foi melhor, mas na decisão não teve jeito. Em compensação, o time do Santos, ele começou o Paulistão muito bem, ali da metade para o final sofreu algumas derrotas em casa, inclusive para o próprio Novo Horizontino, que foi uma pedra no sapato de todos os grandes de São Paulo praticamente. Nas quartas de final contra a Portuguesa, o Santos empatou em 0-0, jogando na Vila, se classificou apenas nos pênaltis. Na semifinal, aí sim, se o Palmeiras teve nas quartas um grande jogo contra a Ponte e depois sofreu contra o Novo Horizontino, o Santos, nas quartas contra a Luz em casa, não fez uma boa partida, mas na semifinal contra o Bragantino, em casa na verdade, mas jogando em Itaquera, conseguiu um 3-1 muito sólido, com o estádio do Corinthians emprestado ao Santos naquela ocasião, completamente lotado, uma festa muito bonita, que marcou a volta do Santos a uma final de Campeonato Paulista. Nos últimos 3 anos, o Peixe sequer tinha chegado na fase de mata-mata, todo mundo sabe que o Santos foi rebaixado pela primeira vez em 2023, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então esse era um Campeonato Paulista muito importante para o Peixe, especialmente porque é basicamente uma das duas competições que o Santos vai disputar esse ano, porque não tem Copa do Brasil, não tem Sul-Americana, evidentemente que também não tem Libertadores. Então o ano de 2024 do Santos, o ano da reconstrução, de realmente limpar a casa, passava especialmente pelo Campeonato Paulista e pela Série B, que começa em breve. E o campeonato do Santos foi realmente muito bom, muito encorajador, com o trabalho do Carille, que realmente parece que se azeita cada vez mais. Um elenco completamente reformulado, com jogadores muito interessantes, mesmo que às vezes nomes com mais idades, algumas apostas que chegaram e fizeram um Paulistão muito bom até aqui, foram personagens muito importantes para o Santos chegar nessa final. E o trabalho da sua torcida, porque todos lembram como foi o final do ano passado, com rebaixamento, torcedores invadindo o gramado da Vila Belmiro, ameaçando bater nos jogadores, com o primeiro rebaixamento da história do time santista, e agora nesse comecinho de ano com esse novo Peixe
que agora sob o comando do presidente Marcelo Teixeira, busca a sua, literalmente, renascer depois de tudo que foi feito, a gestão temerária dos últimos 3 anos, que culminou com o rebaixamento do Santos. Então agora, nessa reestruturação completa do time da Vila, a torcida parece que está, de fato, se reconectando com o Santos. Então é uma final que unia 2 times que realmente mereciam estar lá. Um Palmeiras, que evidentemente é o melhor time do Brasil já faz uns bons anos, desde que Abel Ferreira passou a comandar o time da Barra Funda, e um Santos em completa reconstrução, que é até de certa forma assim bonito, merecido ver como que de maneira tão rápida o Santos conseguiu se reestruturar. Ainda tem muito pela frente, tem a Série B, que é o campeonato mais importante do ano. O Santos precisa de qualquer forma voltar para a primeira divisão do Brasileirão, mas era uma final bastante justa. E se na ida o Santos conseguiu levar a melhor sobre o Palmeiras, jogando na Vila Belmiro, conseguiu 1-0, o Palmeiras não conseguiu criar muita coisa naquele jogo, e agora a decisão voltava para o Allianz Parque mais uma vez, pelo 3º ano consecutivo. Palmeiras chegava para a grande decisão, o jogo da volta sendo em casa, e precisando reverter o resultado, porque em 2022 o Verdão perdeu a ida por 3-1 para o São Paulo e conseguiu, com muita facilidade até, reverter com um 4-0 para ganhar o primeiro título dessa trinca de campeonatos paulistas em 2022. Perdeu a ida por 2-1 contra o Água Santa em Diadema na temporada passada e também reverteu com um 4-0 em 2023. Então não era uma situação, evidentemente não é confortável você ter que buscar o resultado tendo perdido o jogo da ida, mas é algo que o Palmeiras, que já disputou tantas finais, um time tão cascudo, com um trabalho de tanto tempo, não era algo que era totalmente novo, evidentemente, para esse treinador, para esse elenco do Palmeiras. E mais uma vez, o time da casa conseguiu levar melhor, conseguiu reverter mais um resultado para conquistar o Campeonato Paulista. Foi um jogo bastante divertido, com chances dos dois lados. Eu acho que o Palmeiras, no modo geral, criou mais que o Santos, evidentemente com o apoio da sua torcida, com o fato de estar acostumado a jogar finais, jogar grandes decisões. Então o Palmeiras ele conseguiu pressionar bastante, especialmente no primeiro tempo, mas o Santos criou as suas chances. Os dois lados tiraram bolas em cima da linha. Logo no começo do jogo, o Gil tirou uma bola em cima da linha. Depois, no segundo tempo, num chute do Otero, o Mike salvou ali praticamente no mesmo lugar que o Gil no primeiro tempo, também afastando o que seria o gol de empate do Santos naquele momento. Mas foi um jogo muito divertido. Só que o primeiro gol do Palmeiras, ele é bastante polêmico. Isso é inegável. Porque o Endrick sofre o pênalti num contato com o goleiro João Paulo. O contato, eu acho, pelo menos na minha opinião, que é indiscutível. Nos alguns lances de câmera parece que não houve, parece que o Endrick, num primeiro momento, poderia ter tentado forçar o lance, cavar o pênalti, mas tem um lance ali de trás, assim, que pega o lance bem de frente, sem nenhum outro jogador tampando a visão, e fica bastante claro que o João Paulo realmente toca com o Endrick, o lance em velocidade foi em pênalti muito bem assinalado. Mas a polêmica principal começa no começo da jogada, realmente, com um tiro de meta cobrado pelo Everton, em que a bola está em movimento e a arbitragem não viu, e logo na sequência, depois do lançamento do Everton, que, aliás, fez um grande jogo, ele que em determinado momento, especialmente depois daquele jogo contra o Corinthians, que o Palmeiras abriu 2-0, cedeu o empate com 2 jogadores a mais, que ele falha num gol de falta do Rodrigo Garro no último lance do jogo, o Everton fez uma partidaça e foi um personagem fundamental para o Palmeiras ganhar esse jogo, porque se o Santos criou um pouco menos que o Palmeiras, teve chances muito boas, algumas chances cara a cara, e que o Everton foi muito bem. Um chute do Pituca de fora da área, que ele vai buscar no canto oposto logo no primeiro tempo. Então o Everton foi um personagem muito importante. E no lance do primeiro gol, ele faz o lançamento da sua pequena área até a grande área do Santos, quando o Endrick domina, tenta driblar o goleiro e sofre o pênalti. Só que a bola estava em movimento, a arbitragem não viu. Evidentemente que isso não é permitido, seja em cobrança de falta, cobrança de pênalti ou de tiro de meta, a bola tem que estar parada. Só que esse não é um lance revisável pelo VAR. Mesmo que o VAR tivesse visto depois que o Klaus perdeu no momento ali do campo, o VAR com certeza viu ali fazendo o replay da jogada, mas ele não pode interferir porque o VAR... Existem determinações de quais momentos que o VAR pode interferir no jogo. E a bola em movimento, numa cobrança de bola parada, ela não é uma delas. Então, de novo, com certeza o VAR viu que o lance seria irregular,
por conta da bola não estar parada, mas ele não poderia intervir e chamar o Klaus para ver o lance. Então, teria que ter sido algo que partisse realmente do árbitro principal ali dentro do campo, que não aconteceu, e o Palmeiras abriu o placar com um gol do Rafael Veiga, saindo então com 1-0 na frente, o que naquele momento levaria o jogo para as penalidades. Ainda no segundo tempo, o Santos volta criando mais oportunidades do que na primeira etapa, mas ali na casa dos 66 minutos, mais ou menos 20 minutos do segundo tempo, numa jogadaça que envolveu ali o Piquerez, ali na ponta esquerda do ataque do Palmeiras, driblando 2 defensores do Santos, cruzando de perna direita, na cabeça do Flaco Lopes, que aliás é um destaque que precisa ser mencionado, né? O centroavante do Palmeiras, que muitos já desacreditavam, achavam que ele não teria condições de se encontrar com a camisa palmeirense, ele que veio por uma fortuna para o time do Palmeiras, o atacante argentino, que realmente ano passado sofreu bastante para se adaptar. Mas nesse Campeonato Paulista, eu acho que o Palmeiras talvez poderia não ter chegado até aqui se não fosse a participação do seu centroavante. Foram 10 gols ao longo da competição, 2 assistências, uma delas sendo justamente no segundo gol que deu o título para o Palmeiras. Porque, como eu falei, a jogada começa com um cruzamento, com alguns dribles muito bonitos do Piquerez, um cruzamento de perna direita. O Flaco Lopes ajeita de cabeça perfeitamente para o Aníbal Moreno, que passa por trás da marcação santista, desvia para o gol e faz o 2-0, o que seria a pá de cal no sonho do Santos de conquistar um campeonato paulista, o que não acontece já faz bastante tempo. Como eu falei, eram 3 anos que sequer o Peixe chegava no mata-mata. Esse ano conseguiu buscar a final, mas não foi suficiente para parar esse Palmeiras que, mais uma vez, conquista o Campeonato Paulista. Pela primeira vez desde a década de 30, o Palmeiras consegue conquistar o tricampeonato consecutivo, tendo esse temperinho a mais, como eu também já comentei, com 3 viradas seguidas, vindo com a desvantagem para o Allianz Parque, conseguindo reverter em cima dos adversários, sendo 2 desses contra grandes rivais, o caso do São Paulo em 2022 e agora do Santos em 2024. E a lição que fica é que, por mais que às vezes o Palmeiras parece estar rendendo menos daquilo que poderia, muitas vezes a torcida critica, e com justiça, algumas decisões, insistências do Abel Ferreira, falam da panelinha, que ele insiste muito nos jogadores preferidos dele, às vezes caso do Rony, caso do Marcos Rocha, por aí vai. Mas no final, quando importa, parece que o roteiro é quase sempre o mesmo e termina com o Palmeiras de Abel Ferreira sendo campeão com muita justiça, chegando no jogo decisivo, mesmo não tendo ido tão bem no primeiro jogo da final, chega em casa, faz a diferença e conquista mais um título. Esse foi o 10º campeonato do Palmeiras desde a chegada de Abel Ferreira no finalzinho de 2020. Então, ele já se coloca como o maior treinador, pelo menos em conquistas, com 10 na história do Palmeiras, ao lado do Oswaldo Brandão, que treinou o Palmeiras ali da década de 40, começando em 1945, até uma última passagem em 1980, um treinador que tem um papel importantíssimo na história do Palmeiras e que agora, na era moderna do futebol, tem o Abel Ferreira, ambos com 10 títulos e, sinceramente, eu acho que é inevitável que o treinador português conquiste ao menos mais um título, talvez até mesmo esse ano, e se torne de maneira isolada o treinador com maior conquistas na história do clube palmeirense e, evidentemente, pelo menos na minha visão, se torne, sem que haja muita discussão, é óbvio, tem o próprio Oswaldo Brandão ou o Luiz Felipe Scolari na história do Verdão, mas o Abel Ferreira, eu acho que com todas as conquistas e num espaço tão curto de tempo, é inevitável que ele termine a sua passagem pelo Palmeiras, sabe-se lá quando isso vai acontecer, como o maior treinador da história do clube. Então, não tem muito o que acrescentar. É um Palmeiras que está acostumado com decisões e que, mais uma vez, quando chega no momento importante, ele consegue se sobressair em cima dos rivais nesse trabalho que é o mais longevo do futebol brasileiro, o mais vencedor dos últimos anos. E, com muita justiça, o Palmeiras conquista o seu tricampeonato e vem de novo com muita força para as principais competições do ano. Seja o Campeonato Brasileiro, que conquistou no ano passado, depois, óbvio, com muita ajuda da derrocada histórica do Botafogo, mas o Palmeiras estava lá para aproveitar a oportunidade e conquistar mais um título
nacional, seja Libertadores, Copa do Brasil. Palmeiras vem com muita força para todos os campeonatos que terão ao longo de 2024. Então, parabéns ao torcedor palmeirense, que tem muito motivo para celebrar, por mais que hajam, às vezes, conflitos com diretoria, com decisões do Abel Ferreira. É um time muito vencedor e é uma lua de mel, parece eterna, da torcida do Palmeiras nesses últimos anos, com um número de conquistas importantes que esse clube teve depois de passar por momentos de dificuldade no começo da década passada. Então é muito justo mais um título na galeria de troféus do Palmeiras. E para fechar o lado do Santos, eu acho que a torcida do Peixe, óbvio que fica triste com a derrota, perdeu uma final de campeonato para um rival, mas eu acho que antes do ano começar, depois do rebaixamento em 2023, se qualquer pessoa virasse para um torcedor santista e falasse, vocês vão perder o título do Campeonato Paulista, mas vão chegar na final com um elenco completamente reformulado, com a torcida lotando estádios ao longo da competição e formando uma base muito sólida para disputar a Série B, buscar o obrigatório acesso de volta à Série A. Acho que todos os santistas assinariam embaixo. Então, fica a tristeza pela derrota, pela oportunidade de voltar a conquistar um título contra um grande rival, o maior time mais bem estruturado do futebol brasileiro nesses últimos anos, mas o futuro é muito promissor para esse time do Santos, que eu acho que com o elenco que tem, com o trabalho que o Carille tem feito, poderia tranquilamente fazer um ano muito sólido, até mesmo na primeira divisão da Série A. Então é um time realmente muito melhor do que foi o que caiu no ano passado, e eu acho que o Santos não deve ter muito problema para voltar para a primeira divisão. Esse começo de gestão de Marcelo Teixeira, que realmente está organizando a casinha do Peixe e que tem tudo para voltar ao seu devido lugar, o lugar que o Clube da Vila nunca deveria ter saído, que é a primeira divisão do futebol brasileiro. Então, vamos fechando esse vídeo por aqui. Final de Campeonato Paulista, agora começam as competições que realmente importam no nosso calendário. A Libertadores já começou na semana passada, pelo menos a fase de grupo, né? Porque a Libertadores já começou já faz um tempinho um pouco maior. Copa do Brasil em breve, Campeonato Brasileiro, então agora que a parada realmente começa a ficar interessante, mas dos estaduais encerrados, Flamengo campeão no Rio, Grêmio campeão no Rio Grande do Sul, Atlético Mineiro campeão em Minas Gerais, então agora a brincadeira começa para valer. Seguiremos acompanhando, cobrindo essas competições do futebol nacional e internacional aqui no canal. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela sua audiência. Reforço para que deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, comente, que me ajuda demais. Eu fiquei um tempinho fora, eu estava fazendo uma viagem incrível, com a oportunidade de explorar um país tão maravilhoso e encantador como o Japão, mas agora eu estou de volta. Inclusive fiz alguns vídeos curtos aqui para o canal, bastante interessantes durante essa minha estadia lá em terras japonesas, mas agora estou oficialmente de volta para falar de todos os esportes possíveis e imagináveis aqui no canal. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, nos vemos em uma próxima oportunidade, um grande abraço e até lá!